Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 11 de outubro. Ontem, uma visita que fui fazer foi muito significativa e importante para mim. Eu fui visitar uma irmã da nossa comunidade, uma ovelha querida, 94 anos. O nome dela é Carmelita. Eu fiquei impressionado, impactado com a lucidez, com a facilidade comunicacional e também muito impactado com a forma direta, a intenção dela de ensinar e ministrar no meu coração. E ela pediu para a gente cantar um corinho e ela foi puxando o corinho dela. Esse é o que eu mais gosto. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como me levanto. Um corinho muito antigo que eu achei tão interessante a lucidez dela. E depois ela começou a falar uma série de conselhos que ela queria me fazer. E entre esses conselhos que ela foi me dando, eu anotei cada um deles, muito preciosos. Nos seus 94 anos, ela disse: Eu vou lhe dar um conselho que o meu pai me deu. Eu disse: Me dê esse conselho. Ela disse: Meu pai sempre dizia: Tome cuidado com o que você anda. Ande com os bons e será igual a eles. Ande com os maus e será pior do que eles. Eu conhecia: Diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Quem se mistura com porcos, o farelo come. Mas eu achei tão interessante: ande com os bons e será igual a eles. Ande com os maus e será pior do que eles. E eu agradeço muito a essa querida irmã Carmelita, de 94 anos, a ter ministrado no meu coração. E hoje eu queria falar o poder, a influência que tem o lugar, as pessoas que você convive. Pode ser uma boa influência, pode ser uma influência ruim. Tudo que você escuta, a sua conversa, as pessoas com que você anda, o meio que você anda, pode influenciar profundamente nas suas decisões, nas suas escolhas. E ontem eu li o texto de Marcos capítulo 8, falando do cego de uma cidade chamada Betsaida. E eu quero ler hoje o texto que vai do versículo 22 ao 26 de Marcos capítulo 8. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, porém os vejo como árvores caminhando. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos os homens claramente. Queridos, interessante esse texto. Ele diz que o milagre foi completo e que ele via claramente. Agora observe a ênfase do verso 26. E mandou para sua casa, dizendo: Não entre mais nessa aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. Essa aldeia aqui me chamou muito a atenção, porque esse cego tinha recebido o milagre de Jesus, mas ele não tinha recebido o milagre completo. Até então era o meu destaque. Mas hoje começou a ventilar no meu coração, desde muito cedo da manhã, esse sair da aldeia. O sair da aldeia tem um significado especial. Primeiro porque aquela aldeia era um lugar onde Jesus já tinha orado antes naquele lugar. Essa aldeia foi justamente o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, em Lucas capítulo 9. Mas em Mateus 11, 21, nós vamos perceber que aqueles habitantes daquele lugar, Jesus os chama de incrédulos. Então esse cego, ele está numa aldeia da incredulidade. Veja que o conselho de Dona Carmelita tem tudo a ver. Porque quando você está num lugar, você vai aos poucos assimilando aquela ideia se você não tiver cuidado. Então o cego, ele não morava naquela aldeia, mas ele passava a maior parte do tempo lá. Por isso que Jesus tira-o da aldeia e depois o envia para casa e recomenda que ele não volte mais àquele tipo de comportamento,
comunitário. Nós vamos perceber a grande dificuldade que há na forma que eu encaro o lugar que eu ando. O poder das massas. O poder de um grupo, de uma massa, pode ser agregador ou destruidor, deformador. E se ele não tivesse falado para Jesus, Jesus, eu vejo os homens como árvores, isso poderia levar ele e conduzi-lo a vida toda com uma visão míope, com um milagre inacabado. E nós somos assim. Deus, às vezes, cura de forma instantânea, às vezes ele precisa, para algumas pessoas, fazer um ato mais processual. E é interessante, queridos, que o verso 23 diz, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo nos olhos, impondo as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então foi Jesus que perguntou, como é que você está? Eu toquei em você, eu fiz o milagre, e o que você está vendo? Veja que a pergunta de Jesus é uma pergunta muito interessante. Jesus, quando fez essa pergunta, ele estava querendo ouvir daquele cego, e agora? Por quê? O cego estava acostumado a receber tudo dos homens. A doação dos homens, a migalha dos homens, a esmola dos homens. Aquele era um tipo de pessoa, não pela sua cegueira, mas pela sua condição social, que ele estava acostumado a receber tudo dos homens. E os homens significam justamente essa árvore. Essa árvore representa os homens. A árvore dá fruto, a árvore dá sombra, a árvore dá para ele o que ele necessita, é o encosto para ele. Mas Jesus agora diz, olhe para cima, olhe para o alto. Ou seja, tire o seu olhar do homem, tire a sua expectativa do homem. Não importa se você é ou não é alguém que acredita no que eu estou dizendo. Olhe para cima. E agora, o que você está vendo? Ele diz, agora sim. Eu vejo os homens de forma normal andando, cada um cuidando da sua vida. Queridos ouvintes do Gota de Sabedoria, que o Senhor nos ajude a perceber que algumas áreas da nossa vida pode ser uma cura instantânea. Outras, nós precisamos de mais foco, porque senão vamos caminhar a vida toda com esse problema, com esse dilema, até com esse pecado. Mas Deus quer, ou instantâneo ou processual, fazer a obra em nossa vida. Então saia da incredulidade, saia da aldeia incrédula, saia do meio das pessoas que te levam para baixo, afaste-se dos amigos que te levam para o caos, a dificuldade. Não é discriminando, é se protegendo. Então, quando nós estamos nas mãos e na presença de Jesus, nós precisamos entender a mensagem dele. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia em paz, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Amém.